Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para essa análise para o trading. Evandro Guinzelli, da Estúdio Finance. E aí a gente vai fazer uma análise aí dos principais pares, ou três ativos aí, para a gente começar a entender a semana o que tudo é possível, tá? Vou começar com o mini dólar dentro da plataforma da corretora de Forex. Então, para a gente entender, eu uso o gráfico de 5 minutos, que a gente faz um mapeamento para a semana. Então, o que aconteceu durante a semana, tá? Então, ele veio com um dia, ó, gap de alta, sexta-feira. Só voltando para sexta-feira. Sexta-feira ele abriu com gap de queda e ele acabou fazendo um movimento de alta, mas no final do dia ele voltou. Movimento até de certa forma normal. E o que a gente pode entender? Traçar os principais pontos, pelo menos para a segunda-feira, eu gosto de colocar, uma das ideias é colocar em gráfico de 1 hora. E aí dentro do gráfico de 1 hora a gente consegue entender os pontos de parada para segunda, terça e talvez quarta-feira, conforme a movimentação. Então, do ponto que ele está agora, sobe ou cai, Evandro? Do ponto que ele está, a última força maior que veio é compradora, com recuo nas últimas horas. Então a gente tem uma base de suporte em 5,27,8 aqui, boa, e uma resistência de 5,34,4. Então em H1, jogando lá no M5, em H1 é isso. Tá? Para ele passar no primeiro momento, jogando lá no gráfico de 5 minutos, para ele poder subir, ele precisa passar aqui em cima e dar uma fechada aqui. Então ele, ok, na sexta-feira ele teve a alta, recuou um pouquinho, ponto de suporte, tá tudo certo. Vamos esperar a abertura na segunda-feira. A abertura da segunda-feira, vamos ver se ele vai respeitar esse ponto em H1 e começar a cair, se ele abre acima, e ele pode atingir o segundo ponto aqui, e se ele faz a movimentação. O que é importante ver a movimentação? Respeitar isso aqui, ó. O último movimento na sexta-feira, intraday, foi topos e topos descendentes. Então, eu vejo essa última configuração como uma possível ideia dele respeitar aqui. Mas tudo depende da abertura, tá? Então, lembrando sempre que, caso a gente veja essa configuração aqui, a gente começa a andar alto. Então, mesmo que tenha fundos e fundos ascendentes aqui, esse aqui é um ponto de parada muito forte, tá ok? Isso para o mini dólar, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no DAX. DAX eu gosto do M5, né? Eu gosto muito do M5, então a gente faz um mapeamento nos tempos gráficos maiores. E a gente pode começar no gráfico de H4, que a gente vai ter uma boa ideia. Olha só, olhando o gráfico de H4, é bacana porque ele mostra o índice da Alemanha, a movimentação das últimas 4 horas. O que movimentou as últimas 4 horas? E aí a gente viu que, de cara, a gente consegue ter um ponto de suporte e resistência. O que eu quero falar com isso? Que é um ponto de parada bem bacana nesses dois pontos. Então o primeiro momento é esse, tá? Inclusive vou colocar essa faixa aqui porque aqui também é uma referência, tá? Vamos lá, vamos ver aonde que é. Então a gente tem aqui, ó, 13.220, 13.297, 13.100. Tá? E aí jogando lá para o gráfico mais intraday, nos 5 minutos, eu gosto de jogar no gráfico de 15 minutos também. Por quê? Porque daí a gente consegue ver se tem coerência. Então o que o índice da Alemanha fez na sexta-feira? Ele subiu, ele caiu, ele subiu, ele caiu, ele praticamente fechou no mesmo preço. Ele não teve um direcional de queda nem um direcional de alta, mas ele segurou um bom preço aqui, ó, que não deixa de ser no H1, no H4, perdão, onde a gente colocou aqui a referência. Até vou trazer para cá para não ficar tão longe. 13.100. Então 13.100 é um bom ponto de referência. O que a gente precisa avaliar? Eu gosto de ir por M5 para fazer trade, tá? E eu gosto que tenha essas definições, tá? Eu gosto que tenha essas definições aqui, ó. Tá vendo essa quebra aqui, ó? Ele vinha com fundos e fundos ascendentes, ele fez quebra. Ele vinha com fundos e fundos ascendentes, respeitou. Então ele tem aqui dois topos. Então aqui essa região da linha aqui é o ponto de resistência mesmo em M5 principal. E aqui ele tem 1, 2, 3 fundos, que é o ponto de suporte. Então a gente precisa aguardar a abertura dele para ver se ele vai respeitar isso aqui, fundos e fundos para ter uma alta, ou se ele vai respeitar essa aqui. Mas de qualquer forma, na minha visão, eu vejo que ele vai andar mais. Ele vai andar mais quando ele chegar aqui, e ele vai andar mais quando ele passar desses dois pontos, independente dos topos e fundos aqui. Então eu aguardaria para fazer alguma operação de queda aqui e de alta nesse sentido. E eu quero analisar rapidamente também um outro par de moeda que eu gosto muito, que é o dólar CAD. O dólar CAD a gente pode começar então uma informação para ter uma variação usando o gráfico diário,
Tá? Por quê? Porque o gráfico diário a gente vê queda há meses, né? Há meses. E aí, o que ele fez aqui? Ele fez uma volta semelhante a esta. Só que essa volta aqui ele não concretizou como alta. Então ele está se formando com o quê? Ele está se formando aqui, ó, com o cansaço da queda, entrando compra, e aí ele está numa região de decisão. Então eu vou traçar uma observação um pouco diferente no dólar CAD, que seria esse candle mais forte aqui, ó. Tá vendo essa região aqui? Esse candle mais forte diário foi a última informação compradora que nós tivemos, aonde mostrou muita força compradora e até então não veio força vendedora para cair. Então vamos observar esses dois pontos aqui de candle comprador. Até eu vou colocar numa cor verde para que a gente possa ter essa referência. Isso. E aí depois eu gosto de ir lá para o M15. Perdão, a gente vai para o H4 também. Para a gente ver onde a gente tem os pontos de parada em H4, ó. Então tem um ponto de parada aqui. E aqui dentro ele tem o mesmo ponto que a gente viu lá, observou um ponto bem forte. Então o que ele vem fazendo em H4? Fundos. Ele veio fazendo fundos ascendentes. Tá? E aqui, ó, essa verde aqui é a região. Então, abaixo dessa flechinha aqui, pensa sem compra, porque daí ele vai configurar alguma coisa assim. Mas eu gostaria de pensar em ele voltar a testar. Até aqui embaixo ele pode testar. Aqui é uma região de decisão para a operação. Eu gosto de operar em M15, então o que eu vejo em M15? Olha só, eu vejo que na sexta-feira ele abriu e fechou praticamente no mesmo preço. Quinta-feira ele subiu, quarta-feira ele caiu. E aí, se eu reduzir aqui, olha só, essa região é o gráfico do dia que tem a referência. Então isso aqui é inside bar, isso aqui é inside bar, isso aqui é inside bar. Então eu vejo sim que a movimentação mais forte é a partir daqui e a movimentação mais forte é a partir daqui. Pensar alguma coisa nessa região e dá para pensar alguma coisa também nesta região aqui. Deixa eu eliminar isso aqui que eu quero colocar aqui. Tá bom, pessoal? Então essa análise sempre seguindo as regras, tá? Olha só, vejo fundos, mas aqui um ponto de parada, aguarde. Não vejo queda antes dele passar num fundo. Perfeito, pessoal? Então tá aí a análise para todos aí, o trading do mini dólar, tá aí a análise do DAX e uma análise rápida do dólar CAD aí para que a gente possa iniciar a semana com um novo visual e contribuindo para vocês para tomar a decisão.